Você já se perguntou quais são os Batmans mais importantes da cultura pop? Hoje nós vamos falar sobre isso, como o Batman do Adam West e o Batman do Michael Keaton acabaram forjando o que é a popularidade desse personagem nos dias de hoje. Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e sim, meus amigos, hoje é dia de a gente falar sobre os dois Batmans que fizeram o personagem alçar o nível de ícone da cultura pop. Porque sim, Batman do Adam West e Batman do Michael Keaton acabaram forjando tudo que a gente conhece do personagem hoje em dia, no que tange a sua popularidade entre os fãs. Não só os fãs, mas o imaginário coletivo como um todo, porque o Batman não foi sempre popular. O Batman pode ter sido popular em nichos específicos, mas demorou um pouco para ele alçar realmente a popularidade que hoje em dia ele tem. E aqui não se trata de gostos pessoais, não se trata inclusive talvez de qualidade. A gente tá falando aqui sobre como esses dois Batmans acabaram fazendo uma revolução no que envolve o personagem no lançamento de suas obras. Por exemplo, meu Batman preferido é o do Christian Bale. Eu adoro esse Batman, realmente pra mim ele acaba sendo o meu Batman dos filmes. Mas ao mesmo tempo você reconhecer que esses outros dois Batmans acabam tendo uma maior importância pra tudo que veio depois deles, inclusive a aparição do próprio Batman do Christian Bale. Então vamos conversar sobre isso, mas não esqueça de curtir e comentar este vídeo, pois ajuda ele a subir nesse YouTube de meu Deus, bem como se inscrevam se você é novo ou nova, que é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Dando aquele contexto de sempre, que pode ser manjado, mas que é sempre importante passar, Batman surgiu em 1939, um personagem que teve uma grande popularidade nos quadrinhos da Era de Ouro. O personagem fez um grande sucesso na época entre as crianças que consumiam os quadrinhos, os comics, com inclusive surgindo na época adaptações para outras mídias, como por exemplo séries que eram exibidas em matinês nos cinemas. Existiam duas séries que foram exibidas em 1943 e 1949. Entretanto, o Batman não era, por exemplo, o personagem mais popular da DC naquela época, o Superman era. O Batman poderia ser o segundo maior, mas ainda assim o Superman tinha muito mais popularidade, com um programa de rádio, depois teve uma série conhecidíssima. Os próprios quadrinhos do Superman nos anos 50 e 60 eram muito populares por tudo que a gente via envolvendo o personagem. Bem, na verdade, o Batman teve um caminho contrário, pois ele começou a ter uma queda na sua popularidade nos quadrinhos. Muito por causa da autocensura da época, com o Senado, com o Frederick Verton, com o macartismo, onde toda a toada das histórias tinham um viés de ficção científica, falavam sobre monstros, falavam sobre tudo, mas menos sobre crime, sobre os criminosos, o que era a toada das histórias do Batman lá nos anos 40. Foi um período onde o Batman cada vez era menos popular entre os leitores de quadrinhos, que era um tipo de nicho, e era extremamente desconhecido para o público geral. O personagem quase teve uma das suas revistas mais conhecidas, que é a Detective Comics, sendo cancelada. Detective Comics não começou como uma revista do Batman, mas quando o personagem estreou, ele acabou fazendo parte de todas as edições a partir da número 27, quando nós tivemos a estreia então desta figura, e depois ele acabou assumindo como o grande protagonista de toda a revista. Mas chegou num período onde toda a história do Batman em quadrinhos estava perigando ser cancelada pela falta de interesse dos leitores. O editor-chefe na época, que é o Júlio Shorts, acabou fazendo várias modificações no núcleo do Homem-Morcego, tirando excessos como Batwoman, Batcão, Batgirl e assim por diante, para tentar mudar um pouco o conceito do personagem e se aproximar um pouquinho mais das histórias antigas do personagem. Nós tivemos inclusive a mudança no uniforme do personagem, implementando a elipse amarela, mas ainda assim essa mudança não fez uma grandíssima diferença na popularidade do personagem. O que acabou mudando toda a história do Batman foi através de uma figura chamada William Dozier. Dozier, estimulado pelas séries antigas como Batman em 1943 e 49 e ao mesmo tempo pelos quadrinhos da época, resolveu então escrever uma série que seria exibida pela ABC, que tinha a produção da Fox. Uma série que seria estrelada pelo Adam West como Homem-Morcego e pelo Burt Ward como Robin. A intenção do Dozier era fazer com que a série trouxesse um pouco que é o espírito dos quadrinhos, que era uma coisa muito infantil nas palavras dele, que encantasse inclusive o público infantil, mas que fosse um pouco cômico também para o público adulto, tentando trazer os dois públicos para a audiência do trabalho. E com a atuação marcante então do Adam West e do Burt Ward, bem como de vários atores vivendo vários vilões durante a primeira temporada da série, nós vimos o Batman alçar grandes níveis em relação à sua popularidade cultural. Sim, o Batman acabou virando um fenômeno na época. Todo mundo conhecia o Batman, todo mundo estava empolgado em assistir não só a série, mas consumir vários produtos do personagem. Porque um fato que existe é esse, né? Quando nós temos um personagem alçando um nível grande na cultura pop, ele acaba sendo muito mais marketeável. As pessoas vão muito mais dos produtos envolvendo o personagem. É um grande fenômeno na questão de merchan também. Então nessa
nessa época existiam vários produtos nas prateleiras dos Estados Unidos envolvendo o Batman. Você ia em qualquer lugar dos Estados Unidos e tinha vários apetrechos envolvendo este personagem. Os próprios atores Adam West e Burt Ward faziam viagens pelos Estados Unidos se apresentando como Batman e Robin, visto o reconhecimento deles como os grandes Batman e Robin dentro da série. E isso fez então com que o Batman fosse reconhecido mundialmente, não ficasse restrito somente ao nicho, o nicho do leitor de quadrinho, mas sim que todas as pessoas que tinham então uma televisão em casa reconhecessem essa figura. A série foi um fenômeno já na sua primeira temporada, já nos seus primeiros episódios, tendo altos índices de audiência. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, que quem acompanha já faz um tempinho já viu eu recitar aqui, é que no final dos anos 60, ou nos anos 60, nós tínhamos os 3 grandes Bs da cultura pop, que era o Bond, James Bond, os Beatles e ao mesmo tempo o Batman. Então quem não conhecia o Batman, quem nunca tinha lido os quadrinhos, quem não conhecia esse personagem, a partir da série 66 sabia quem era esta figura. Foi a primeira vez que o Batman alcançou essa popularidade e ao mesmo tempo é a primeira Batmania, tal qual a gente coloca dentro do histórico do Batman. Após uma primeira temporada de sucesso, o Batman continuou ainda vivo no imaginário popular e a Fox quis capitalizar em cima disso, fazendo inclusive um longa-metragem com este Batman que fez muito sucesso nos cinemas. Mas a série acabou não durando tanto tempo, tendo mais só 2 temporadas, sendo cancelada na terceira. E esse cancelamento se deu porque a série começou tão bem que o único caminho para ela era descer na sua audiência. Então a Fox e a ABC, vendo então que a série estava caindo em audiência, que eles não conseguiam mais ganhar dinheiro com marketing, com produtos envolvendo o Batman, eles resolveram então terminar a série na sua terceira temporada. Mas, independente do cancelamento da série, ainda assim esse Batman ficaria no imaginário do público. Sempre quando você pensava no Batman, você lembraria do Batman do Adam West e o Robin do Burt Ward. É automático isso. Por isso que essa versão do Batman acaba sendo muitíssimo importante para você construir uma popularidade dessa figura. Após isso, a mídia original do Batman, que são os quadrinhos, acabaram sendo ainda o carro-chefe das histórias do Homem-Morcego. Nós tivemos algumas reformulações nos anos 70, com Dennis O'Neil, Neil Adams. Nós tivemos também nos anos 80 ali vários quadrinhos adultos sendo publicados, como Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal e assim por diante. Foi um período bem prolífero para o personagem no que envolve suas histórias. Um dos mais marcantes para o nicho de fãs de quadrinhos. E aí que entra um ponto importante, porque mesmo com a consagração do Batman como um ícone da cultura pop nos anos 60, ainda assim a sua popularidade não se manteve após essa primeira Batmania. Os quadrinhos tiveram grandes histórias, mas ainda assim eles não conseguiam ultrapassar o seu próprio nicho. Os quadrinhos que conseguiram fazer um pouco disso foram os quadrinhos do final dos anos 80, com o Cavaleiro das Trevas e assim por diante. Realmente você conseguia ver o Batman ultrapassar um pouco daquilo. O Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, com a ajuda da própria Warner Bros., acabou conseguindo alçar um pouco ali o limite do que envolvia então a base de fãs de quadrinhos. Só que uma nova Batmania estava por surgir. E aí que vem então o Batman do Tim Burton e do Michael Keaton. Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre a chegada do Michael Keaton dentro das produções de filmes do Homem-Morcego, como o ator acabou sofrendo um hate muito forte dos fãs e como as coisas mudaram em relação à percepção do público em relação a ele ser o Batman. Esse vídeo acaba contando um pouco da história do filme também, mas naquela época, com a produção do filme do Batman, o público pensava muito ainda na figura do Batman do Adam West, pensando inclusive que o Batman poderia ter um filme que parecesse uma comédia. Inclusive, a intenção da Warner naquela época, a nova dona então da DC e do próprio Batman, desde os anos 70, foi em um primeiro momento imaginar um filme do Batman que pegasse um pouco do camp, mas depois isso foi mudando e nós tivemos então a chegada do Tim Burton para fazer um filme que honrasse um pouco o que eram os quadrinhos na época, como Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal e assim por diante. Os fãs em um primeiro momento ficaram com o pé atrás com a chegada do Michael Keaton para ser o Batman, mas com algumas imagens que estavam sendo liberadas com o Keaton usando o traje de Batman, imagens do Batmóvel, um trailer, acabou então criando-se ali um hype muito grande para a chegada do novo filme do Batman em 1989. E a Warner, sabendo da popularidade dos quadrinhos recentes envolvendo o Homem-Morcego e querendo capitalizar em cima
do filme acabou fazendo uma grande campanha de marketing. Lembrando que nesse nosso mundo capitalista, quando um personagem acaba alçando o nível de ícone da cultura pop, acaba sendo atrelado junto, então, uma grande venda de produtos envolvendo essa figura. Então, um pouco antes da estreia do filme do Batman, nós já tivemos vários licenciamentos de brinquedos, de produtos, de comida, de várias coisas envolvendo o Batman, que acabaram também contribuindo para o hype envolvendo a estreia do Batman do Tim Burton. O filme acabou sendo a maior bilheteria de 1989 e o marketing acabou sendo gigantesco, tal qual, por exemplo, o Batman de 66. Toda e qualquer loja dos Estados Unidos tinha um produto envolvendo o Batman. Ao redor do mundo também o personagem foi um fenômeno nessa questão de merchan. Aqui no Brasil tinham vários bonecos envolvendo a figura. Eu também tive bonecos envolvendo o Batman de 89. O personagem acabou sendo um fenômeno gigantesco nesse detalhe também. E olha que a gente tá falando no período onde o Batman não tinha uma grande popularidade. Eu vou reforçar isso aqui. O Batman não tinha um reconhecimento popular. Se você pensasse no Batman, você pensaria no Batman de 66, mas o Batman de 66 não era mais algo tão popular. Não era popular. Simples assim. Inclusive, se você fizesse uma listagem de personagens populares na época, o Batman estaria atrás de Betty Boop, por exemplo. Mas com o Batman de 89 e com todo o marketing que acabou rolando envolvendo o filme, isso mudou. E nós tivemos a segunda Batmania surgindo. E é uma Batmania que até então não acabou. E esse é um ponto importante, porque nós tivemos outras adaptações fantásticas do Batman que também foram muito importantes para o personagem. Mas isso tudo é consequência não só do Batman 66, mas principalmente do Batman 89. Com o lançamento do filme e esforço de marketing da Warner, o Batman alcançou uma popularidade que depois ele nunca mais perdeu. E por consequência, com os estúdios vendo que um personagem de quadrinhos fazia muito sucesso não só no retorno de bilheteria, mas em todo o seu ecossistema de merchan, muitas outras produções de adaptações do Batman surgiram. Não só as continuações, como por exemplo o Batman Retorno, mas acabou surgindo nessa época Batman Animated Series, que acaba sendo também uma adaptação muito importante para a existência do Batman na sua continuidade de popularidade. Nós tivemos os Batmans do Joel Schumacher, que acabaram sendo um fator importante de popularidade também, com Batman Eternamente, e um fator de declínio de popularidade com Batman e Robin. Mas mesmo com os 7 anos ali de hiato para a chegada de um novo filme do Homem-Morcego, que foi o Batman Begins, ainda assim o personagem Batman era muito popular. Você tinha animação, então, nos anos 90, você tinha o Batman na Liga da Justiça, então é um personagem que ficou muito forte na cultura pop a partir de 89. Depois você teve a trilogia do Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, que foi uma etapa muito importante para o Batman também, para colocar ele em outro nível, inclusive acabar influenciando outros filmes na época. Depois você teve a série Arkham também, que foi um produto muito popular do Batman. Enfim, várias produções foram surgindo com o passar do tempo que corroboram o fato dele ser um ícone da cultura pop. É aquele personagem que todo mundo conhece, é difícil alguém não conhecer. Mas tudo isso se deve então a esses dois Batmans. O Batman de 66 do Adam West e ao mesmo tempo o Batman do Michael Keaton, que trouxeram as duas Batmanias que foram importantes porque envolve então tudo que a gente conhece hoje do Homem-Morcego. Então você pode gostar ou não do Michael Keaton, você pode gostar ou não do Adam West, mas é preciso reconhecer a importância desses dois Batmans. Se eles não tivessem existido, o Batman seria uma figura muito diferente daquilo que a gente vê hoje em dia. Então se você gosta do Batman Arkham, se você gosta do Batman Cavaleiro das Trevas, se você gosta do Batman Animated Series, se você gosta de qualquer Batman ali depois dos anos 80, você tem que dar um mérito para tudo que a gente viu então com a série 66, com o filme de 89. Mas agora eu quero saber de você. Você gosta do Batman do Adam West? Gosta do Batman Michael Keaton? Curte essas duas figuras? Sabia da importância deles? Acha que não são tão importantes? Traga os comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. Aproveite e veja outros vídeos do canal, com um vídeo que fala então sobre a chegada do ator Michael Keaton aí na produção do Batman e tudo que ele acabou sofrendo com o hate do público. Deixa aqui nos comentários o emoji do morceguinho, bem como as palavras Batman 66 e Batman 89, para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.